Em nova operação, Polícia Federal e Ministério Público Federal desarticulam fraudes e corrupção em fiscalizações ambientais. Congresso Norte de Direito Público será realizado em Manaus com o ministro do STJ e palestrante de todo o Brasil. Irmãos Souza vão recorrer de condenação. Banco Central mantém juros básicos do menor nível da história. TRF2 determina que ex-presidente e coronel voltem à prisão. Michel Temer diz que vai se apresentar voluntariamente à justiça nesta quinta-feira. Toffoli muda voto e STF estende imunidade de prisão a deputados estaduais. Trump dá primeiro passo para tornar Brasil aliado extra-OTAN. Maduro expulsa 56 militares acusados de envolvimento no levante contra o governo e manda prender o vice-presidente da Assembleia Nacional venezuelana. Acidente de carro da Itália mata embaixador do Brasil no Líbano. Mega Sena acumula e pode pagar 275 milhões no próximo concurso. 4 mortes em 3 dias em Manacapuru. Ontem à noite, homem foi morto a tiros de espingarda. Preso homem que tentou matar interna de 17 anos. Ele já usa a tornozeleira eletrônica por outro crime. Após assalto, o bandido é morto no Parque das Laranjeiras. Homem executado em banca de churrasco no bairro de São Raimundo. É o Jornal da Manhã que está começando. 5h50. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia diz que o dia fica nublado, ou parcialmente nublado, com ocorrência de chuva. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 34 graus, como previa o Climatempo, que está falando em 20 milímetros de chuva, com probabilidade de 80%. O dia amanhece com 24 graus de temperatura, que deverá ter máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 76% e os ventos estão calmos com 9 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 9 de maio. Chegamos aos 129 dias do ano e faltam 236 para terminar 2019. Dia de São Pacômio. É também o Dia Nacional do Empregado Sindical, o Dia da Vitória na Guerra Patriótica, Segunda Guerra Mundial e o Dia da Europa. Na Roma Antiga acontecia o Festival de Lemúria. O Rio Negro continua subindo e foram mais 4 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de 27 metros e 84 centímetros. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando nesse instante normalmente para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. O boxeador Cassius Clay, chamado de Muhammad Ali, ganhou por 3 vezes o cinturão mundial dos pesos pesados. Lutou também contra a segregação racial nos Estados Unidos. Ele foi um dos símbolos da oposição à Guerra do Vietnã. Em 9 de maio de 1967, perdeu seu título mundial ao se negar a prestar serviço militar. 1502, Cristóvão Colombo sai da cidade de Cádiz para realizar sua 4ª viagem às Américas. 1978, Aldo Moro é encontrado morto em Roma. Ele foi assassinado pelas tropas vermelhas após 3 semanas de sequestro. Ele era o primeiro-ministro. 5h53 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O trecho do quilômetro 70 da rodovia M70 que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Nova Irão está sendo recuperado com a construção de uma galeria de concreto armado para dar mais vazão ao escoamento das águas de Igarapé. A obra iniciou esta semana com o serviço de escavação para a instalação da galeria. Após essa etapa, serão instaladas aduelas de concreto e realizados serviços de aterramento e pavimentação asfáltica para dar prosseguimento à obra, que deve durar cerca de 3 meses. Devido à execução das obras, foram instalados 2 desvios, um em cada lado das vias, como rota para os motoristas. E a CEIMPRA está pedindo atenção dos motoristas que trafegam pelo quilômetro 70 para evitar acidentes. O local está sinalizado tanto para quem está seguindo para os municípios de Manacapuru e Novo Arão, quanto para quem está se dirigindo a Manaus. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Você que trafega pela M70, cuidado, viu? Pois é, Paulo, já passei por esse trecho, mas está muito bem sinalizado, né? O motorista tem a sinalização à disposição, é uma área, Paulo, assim, tipo uma ladeira, uma área baixa, tem que ter ali muito cuidado, passar com pouca velocidade para não ter perigo ali de colisão.
passava no domingo, estava até chovendo, mas dava para passar normalmente e a sinalização está muito boa. E aquele trecho, Paulo, do Miriti até a entrada do município de Novo Airão já foi completamente, praticamente recapeado, uma operação tapa-buraco foi feita lá e ficou muito bom. Pelegrini, e falando em Manacapuru tem sido a terra da violência nas últimas horas, pelo menos nos últimos 3 dias, 4 mortes, Pelegrini. Pois é, Paulo, infelizmente a nossa Princesinha dos Solimões tem sido palco de morte, né? E a maioria das mortes, Paulo, todas por acerto de contas, todas por, indivíduos que morrem aí devido ao tráfico de drogas. Foram 4 mortes em 3 dias. A última noite passada, quando um homem morreu aí com tiros espalhados pelo corpo, Paulo, isso foi lá no bairro da União, no município de Manacapuru. Morto a tiros de espingarda. Pelegrini, tem a motivação desse crime? Seria um acerto mesmo? Possivelmente, Paulo, possivelmente um acerto de contas. Ele não teve seus pertences levados, foi morto, como você bem colocou, com tiro de espingarda, acabou morrendo na hora e a polícia já trabalha na investigação desse caso. Antes desse caso teve aquele lá da Praça da Coabã, quando um homem morreu na hora e o outro, Paulo, está em Manaus internado em estado grave. E um bandido estava fazendo um arrastão, assaltando todo mundo e ameaçando as pessoas. De repente ele foi lá para o Parque das Laranjeiras, onde terminou sendo abatido, não é, Pelegrini? Sendo abatido pelo pistoleiro misterioso. Ninguém sabe quem foi que atirou nesse homem. Ele já estava em posse dele com vários celulares roubados, uma arma de fogo também estava com ele. Ele foi morto na rua Marquês de Quixeramobim, no bairro Parque das Laranjeiras. E numa banca de churrasco, os pistoleiros fantasmas em uma motocicleta chegaram. O que aconteceu, Pelegrini? Mataram o dono da banca de churrasco. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na rua Rio Branco, no bairro de São Raimundo, em frente à escola Pedro Silvestre. O homem estava vendendo churrasco, foi abatido, foi alvejado a tiros. Ele ainda foi levado, inclusive, ao pronto-socorro do SPA do São Raimundo, mas não resistiu, acabou morrendo e é um mistério ainda. Por que mataram esse vendedor de churrasco lá no bairro de São Raimundo? Pelegrini, e o trânsito nesse instante, como é que está? Tranquilo, Paulo Guerra, nós já passamos aí nas principais vias da zona norte, da zona leste da cidade, Avenida Camapuã, trânsito bem tranquilo, no Avenida Grande Circular também, que é uma via de grande movimentação nessa hora da manhã, os semáforos também estão funcionando, não houve nenhum tipo de acidente por aqui, está tudo tranquilo em relação ao trânsito. A movimentação também já começa a ficar bem, Paulo, agitada na rotatória do bairro de São José, bem ao lado da garagem da Global, onde a gente manda aquele abraço aí para os motoristas e cobradores com os quais nós conversamos ainda há pouco. Pelegrini, um enorme engarrafamento por volta das 14h30 de ontem, lá na Rodrigo Otávio. Aí você me pergunta, o que aconteceu, Paulo? E eu digo para você e para os ouvintes do Jornal da Manhã, uma pata-choca, como sempre, em pane mecânica. E mais à frente, 300 metros à frente, uma caçamba que presta serviço da SEMA, também em pane mecânica. E ficou uma beleza o trânsito, Pelegrini. A pata-choca é a caçamba logo mais à frente. Pois é, Paulo, essa pata-choca atrapalhou muito. No caso, eu já assisti, Pelegrini, essa cena. Estou lhe falando porque eu assisti. Pois é, Paulo, a situação realmente é muito complicada, eles fazem questão de nos mostrar os ônibus, a gente conversa sempre com eles ali, principalmente ali na Global, onde a gente passa toda a madrugada, fica perguntando como é que está a situação e do pagamento e tal, e eles aproveitam para nos mostrar os ônibus. Pois é, a solução seria voltar ao velho pau de arara, não, Pelegrini? Pois é, né, Paulo? O pessoal, você já pensou? Aquela sanfona também, Paulo, toda rasgada. Eles nos mostram também, o passageiro vai viajando, vai no ônibus e vai olhando o asfalto de dentro do ônibus, olhando para baixo, dá para aquela parte da sanfona articulada, aquela parte também já está toda rasgada. A gente está aqui, parece até uma brincadeira que estamos falando, mas é realidade mesmo, o transporte coletivo em Manaus, que é precário, com a frota sucateada. Essa é que é a grande realidade. Pelegrini, bom trabalho para você.
Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouco vamos voltar sim com essas e outras informações, vamos trazer todas as informações de Paulo Guerra também dessa área e mandando um abraço aqui para o pessoal interagindo com nossos ouvintes, o pessoal das lotações, do transporte alternativo da zona leste da cidade, praticamente todos os carros, Paulo, tem aqui de Sãozinho Ambiente e a grande maioria estão ligados aí no Jornal da Manhã. Então, um abraço aí pro pessoal do transporte alternativo, o Batata da lotação está no seu carro também nesse momento, está ouvindo o Jornal da Manhã, enquanto os passageiros também vão ficando informados com o nosso noticioso. E bom dia a todo o pessoal do Big Brother lá de Itacoatiara, Peregrini. Big Brother? O que é o Big Brother lá, Paulo? Não pergunte. É possível. Durante os 4 primeiros meses do ano, 12,5 toneladas de pescado ilegal foram apreendidas pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar em todo o estado. Segundo a polícia, este é o maior volume que se tem registro em todo o ano passado. Foram 2,5 toneladas apreendidas. O período de inscrições para o processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação da Prefeitura de Manaus termina amanhã, às 23h59. Os interessados devem se inscrever pelo site. De acordo com o secretário da SEMAD, Lucas Bandeira, após a fase de inscrições eletrônicas, o sistema de cruzamento de dados da ESP-SEMAD vai realizar a seleção dos candidatos classificados na primeira chamada. Festival de Ópera terá concerto especial em homenagem ao Dia das Mães. J. Rai tem os detalhes. Para celebrar o Dia das Mães, o 22º Festival Amazonas de Ópera apresentará programação especial no próximo domingo, 12 de maio, às 11 horas, com entrada gratuita. Será o concerto do Dia das Mães com a Orquestra de Violões do Amazonas e o Coral Infanto Juvenil do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. O espetáculo será no Teatro da Instalação, na Rua Frei José dos Inocentes, no centro de Manaus. O Festival Amazonas de Ópera, iniciado em 26 de abril deste ano, é organizado pela Secretaria de Estado da Cultura com patrocínio do Bradesco por meio da Lei de Incentivo à Cultura, Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura. As apresentações de ópera, recitais e concertos vão até o dia 30 deste mês. Batizado de Amor Popular Brasileiro, temas de amor na MPB, o concerto que marcará a estreia do Coral Infanto Juvenil do Liceu no Festival de Ópera apresentará um repertório que promete emocionar as mães e todos os que prestigiarem o evento. Ainda falando em Festa das Mães, a Prefeitura de Iranduba vai realizar 2 eventos para comemorar a data. Amanhã, às 16 horas, no ginásio da Escola Senador João Bosco Ramos de Lima, em Cacaupireira, e no sábado, também às 16 horas, na Praça dos Três Poderes, na sede do município. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6h08 em Manaus. O Hospital Santa Júlia, no centro da cidade, deve manter atendimentos aos clientes da Unimed, segundo decisão da Justiça. De acordo com a liminar expedida nesta quarta-feira e assinada pelo juiz plantonista Fábio César Olinto de Souza, a Unimed entrou com uma tutela provisória de urgência após o Santa Júlia comunicar que suspenderia os atendimentos aos usuários da Unimed a partir das 12 horas de ontem. A liminar impede a suspensão do atendimento médico de urgência e emergência, internações e qualquer procedimento urgente cirúrgico aos beneficiários da Unimed Manaus. Seminário organizado pela Policlínica Cardoso Fontes, da Secretaria de Estado de Saúde e pelo Comitê Estadual de Controle da Tuberculose discute nesta sexta-feira, amanhã, a importância do trabalho do assistente social no controle da tuberculose. Com o tema Saúde e Serviço Social, o trabalho do assistente social no programa de controle da tuberculose, o evento acontece no SESI Saúde, no centro de Manaus. A programação começa às 13 horas e vai terminar às 17h30. Uma das alternativas de desenvolvimento econômico prioritário do governo do estado, o setor de mineração ganha novo impulso com o lançamento hoje da Câmara Setorial de Recursos Minerais, que orientará as políticas públicas para o setor. Também será lançado o Sistema Interativo Online de Informações sobre Recursos Minerais do Estado do Amazonas no Centro Cultural Gabriel Gentil, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, às 9 horas.
A Canadá Intercâmbio traz para Manaus a Expo Canadá, um evento que reúne os assuntos imprescindíveis para quem deseja morar lá no Canadá. O evento acontecerá no dia 14 deste mês, a partir das 19 horas, no Hotel Blue Tree. Um encontro para tirar todas as dúvidas sobre o processo imigratório, primeira e mais importante etapa para quem deseja imigrar, investir ou estudar no segundo melhor país do mundo para se viver. Está atrás apenas da Suíça e o primeiro em termos de qualidade de vida. O Departamento Estadual de Trânsito realiza nesta quinta e também amanhã, sexta-feira, a programação alusiva ao Maio Amarelo, movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito. A ação contará com um mutirão para entrega de certificado de registro e licenciamento de veículos, o CRLV, sem agendamento, e emissão de credencial para vagas especiais de estacionamento, por meio de parceria com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus traz. A programação acontece de 8 às 20 horas no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, na Constantino Neri. O IBGE divulgou ontem os resultados da pesquisa industrial mensal do mês de março. Em março, a produção industrial amazonense, na comparação com o mês imediatamente anterior, diminuiu 0,5%, melhor que a média nacional, menos 1,3%. O desempenho deixou o estado com a 7ª melhor taxa entre as unidades da federação pesquisadas, já que somente 6 das 14 unidades da federação pesquisadas apresentaram desempenho positivo. Na comparação com março de 2018, o setor industrial caiu 10,8% em março de 2019, com 7 dos 10 locais pesquisados registrando resultados negativos. Procuradores do Estado, advogados e acadêmicos da região norte, além de convidados nacionais, desembarcam na cidade para a primeira edição do Congresso Norte de Direito Público, que será realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques. O evento é uma iniciativa da Procuradoria-Geral do Estado, a PGAM, com apoio da Associação dos Procuradores do Estado do Amazonas, e tem a proposta de fomentar o diálogo para o aprimoramento do exercício da advocacia pública na esfera estadual. 6:12. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou nesta quarta-feira o aumento do valor do adicional pago aos defensores da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que acumulam funções, e também um projeto de lei que cria cargos comissionados para atuar nos polos de atendimento. O projeto foi aprovado com os votos de 16 deputados. Os parlamentares Serafim Corrêa do PSB e Dermilson Chagas do PP votaram contra a proposta. A Assembleia Legislativa derrubou na manhã de ontem, por unanimidade, o veto do Executivo ao projeto de lei que cria o Fundeb Transparente. A proposta estabelece a obrigação da publicação mensal da execução orçamentária e financeira do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais de educação. O deputado Serafim Corrêa, autor da cartilha do Fundeb, emitiu parecer contrário ao veto. O Tribunal de Contas do Amazonas, por meio da Escola de Contas Públicas, vai realizar no início do mês de junho um seminário para debater problemas de infraestrutura na capital e na região metropolitana. Temas como asfaltamento, transporte coletivo, resíduos sólidos e cemitérios estarão ou entrarão na pauta do debate, que irá reunir órgãos das administrações diretas do Estado e de Manaus, além de representantes das prefeituras do interior e da sociedade civil, para juntos identificarem os entraves e providenciarem um planejamento de ações. Os ex-deputados Carlos e Fausto Souza irão recorrer da decisão da Justiça do Amazonas, que os condenou a 15 anos de cadeia e multas individuais no valor de R$55.411,16 por crimes de associação para o tráfico de drogas. Com a medida, os chamados irmãos Coragem devem aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo. A Polícia Federal e a Força Tarefa Amazônia do Ministério Público Federal deflagraram na manhã de ontem a Operação Ojuara, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso investigado pela prática de diversas fraudes e atos de corrupção relacionados a processos de fiscalização ambiental contra desmatamentos e grilagem de terras realizadas em municípios do interior do Amazonas. Foram expedidos 10 mandados de prisão preventiva, 8 mandados de prisão temporária e 36 mandados de busca e apreensão. Parte dos investigados teve ainda o sequestro de bens e valores decretado pela Justiça. As medidas estão sendo cumpridas pela Polícia Federal em cidades do Amazonas e em Rio Branco, no Acre. A operação investiga diversas práticas de crimes
e irregularidades administrativas envolvendo servidores da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no Acre, que responde pela fiscalização ambiental em parte dos municípios do sul do Amazonas, agropecuaristas no estado do Amazonas, sobretudo nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, advogados, policiais militares do Amazonas e outros intermediários. Os investigados responderão dentro das suas condutas pelos crimes de associação ou organização criminosa, invasão de terras públicas, formação de milícia, desmatamento ilegal, desmatamento de terras públicas com impedimento da regeneração de floresta, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa, organização criminosa, falsidade ideológica, divulgação de informações reservadas, constrangimento ilegal, ameaça e furto qualificado de madeira da União, entre outros crimes. Polícia. E vamos começar com uma informação em nível nacional. A Polícia Civil do Distrito Federal deu início na manhã de hoje a uma mega operação em 8 estados e no Distrito Federal para prender suspeitos de desviar quase 30 milhões do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. Ao todo, a investigação deve cumprir 17 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal até o fim do dia. Entre os alvos estão 2 ex-funcionários do Banco Estatal e empresários de 11 empresas terceirizadas que tinham um contrato com a instituição financeira para cobrar dívidas de clientes. A operação é feita pela Coordenadoria de Combate ao Crime Organizado, SECOR, e envolve 140 agentes da unidade e de outras delegacias de todo o país. Procurado desde abril por desferir uma facada no peito da enteada de 17 anos, Ricardo da Silva Oliveira, foi capturado na tarde de ontem na rua Cônego Azevedo, no centro de Manaus. O crime praticado por ele aconteceu no bairro do Alvorada. Ricardo foi preso por agente da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher no momento em que se apresentava na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, no centro, para atualizar dados cadastrais da tornozeleira eletrônica que utilizava por responder a um processo pelo crime de roubo, no qual aguardava em liberdade. De acordo com a delegada titular da Delegacia de Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, Ricardo desferiu o golpe no peito da enteada após uma discussão por conta do marido dela. O esposo da vítima trabalhava com o autor Ricardo e o mesmo acreditava que o marido dela havia recebido um dinheiro e não tinha repassado para ele. Então, discutindo, ele deu a facada nela, esclareceu. Conduzido ao prédio da especializada, o homem foi indiciado por feminicídio tentado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, ele vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, onde vai ficar à disposição da Justiça devidamente engaiolado. 6h20. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, além dessa boa notícia da prisão do Rodrigo Oliveira da Silva, esse bandido aí que esfaqueou, que usava a tornozeleira eletrônica, sujeito da mais alta periculosidade, agora está preso Rodrigo Oliveira da Silva. Pronto socorro 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante toda a noite e madrugada. Para se ter uma ideia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, há apenas 4 atendimentos durante todo o plantão. Ainda assim, 2 por acidente de trânsito, ferimentos leves, uma pessoa que deu entrada também com ferimentos leves, vítima de agressão física. Já no pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de uma paulada. Ele levou uma paulada na cabeça. Um rapaz de 26 anos de idade levou uma paulada. As primeiras informações dão conta. Fiquei procurando saber ali por fora o que tinha rolado, por que ele levou essa paulada. As informações dão conta de que foi uma briga entre familiares. O próprio irmão dele é quem deu-lhe uma paulada na cabeça do outro. É Caim e Abel dos tempos modernos. Um tentou matar o irmão com uma paulada. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio.
Pronto Socorro Platão Araújo. No Pronto Socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada, vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. E essa briga, Paulo Guerra, deu-se na Avenida Itaúba, logo após o jogo do Flamengo. Foi logo depois do jogo, quando o Flamengo avançava para mais uma fase da Taça Libertadores da América. Os torcedores rivais ficaram só secando. Faltou foi energia na Zona Leste ontem, de tanto secador torcendo contra o Flamengo, mas não deu jeito não. O Mengão, campeão do mundo do Rio de Janeiro, passou para mais uma fase, e nessa mesma hora que estava terminando o jogo, houve essa agressão física. Pode ter sido por causa de futebol. O homem não conseguia falar, que levou a paulada, e o que deu-lhe a paulada fugiu do local. Foi bem pertinho ali do bar do Flamengo. Não foi lá dentro não, foi lá na rua onde ocorreu essa paulada. E muita gente também que não levou paulada ficou com dor de cabeça porque estava torcendo contra o Flamengo, mas não teve jeito. Ainda do Platão Araújo, uma pessoa caiu de uma motocicleta. Um rapaz de 21 anos de idade vinha em alta velocidade em sua máquina até que colidiu com o ônibus da empresa Saí. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e permanece internado. Aliás, centenas e centenas de pessoas estão internadas em Manaus devido a acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Olha a morte! Um homem levou uma estocada na barriga, uma violenta facada. As primeiras informações dão conta de que a arma usada no crime é uma peixeira, aquela faca que serve para tratar peixe, amoladíssima. Após uma discussão, um homem deu-lhe uma violenta facada na barriga do outro. O agressor ainda não foi identificado e a vítima permanece internada. E se não fosse a ação dos anjos da vida, do pronto-socorro Platão Araújo, é um empenho dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagens, esse homem teria partido dessa para pior. Mas os anjos da vida agiram mais uma vez e salvaram outra vida. Aliás, eles não fazem outra coisa a não ser salvar vidas no Platão Araújo. Agressão. Um homem se juntou com um primo e um outro amigo para bater num homem só. As informações dão conta de que ele estava desconfiado que estava sendo traído. Daí ele juntou mais duas pessoas, deu R$50 para cada um para pegar o amante da mulher dele. Paulo Guerra pegaram e deram uma surra, mas estavam batendo demais. Até que a pivô da confusão, a mulher chegou e pediu para que não batessem mais. Larguem dele, larguem. E ficou acudindo a vítima. Logo depois, uma ambulância do SAMU chegou no local e levou o rapaz para o pronto-socorro Platão Araújo. Você que anda se metendo com mulher alheia, todo cuidado é pouco. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade e também na região metropolitana. Morte no município de Manacapuru. Já são 4 mortes em 3 dias. A cidade de Manacapuru, a cidade, a Princesinha dos Solimões, toma banho de sangue durante essa semana e foi morte, mais uma morte no bairro da União. Um homem até o presente momento não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo. Após receber os tiros, ele não resistiu aos ferimentos e
e morreu. Crime aconteceu, repito, no bairro da União, em Manacapuru. Mas você que gosta de Manacapuru, não fique assustado não. Isso aí, a grande maioria dos crimes que estão acontecendo em Manacapuru é bandido matando bandido. Muita gente morrendo aí devido ao acerto de contas, devido a tráfico de drogas, devido a ponto de venda de drogas e por aí vai. As pessoas, os bandidos estão se matando entre eles mesmos. E lá em Manacapuru já são 4 durante 3 dias. Mistério. O vendedor de churrasco do bairro de São Raimundo, aliás, o melhorzinho lá da região, o que vendia carne mais macia, acabou sendo assassinado à noite de ontem. Os moradores do São Raimundo vão ficar sem o churrasquinho de gato. O pessoal lá do São Raimundo, os bucheiros, São Raimundo antigamente era conhecido como o bairro dos bucheiros, e ontem lá no bairro dos bucheiros aconteceu um crime. Um homem foi assassinado. Ele era vendedor de churrasco, até que chegou o bandido, um homem misterioso em uma moto, atirou 4 vezes no churrasqueiro e o churrasqueiro foi levado ao SPA do São Raimundo, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Aliás, a violência é crescente lá na área do bairro dos Bucheiros, lá no bairro de São Raimundo. Muitas mortes acontecendo lá, estava tão tranquilo lá para os Bucheiros, agora o bairro de São Raimundo está também muito violento. E atenção, um assaltante foi morto em circunstâncias misteriosas. E tudo aconteceu assim. Um assaltante vinha fazendo arrastões em vários pontos da cidade. Ele já havia tomado celulares na área da Zona Leste, na área do bairro do Coroado, enfim. Ele estava fazendo arrastão usando uma motocicleta. Ele foi encontrado posteriormente, logo depois de cometer vários assaltos, lá no bairro do Parque das Laranjeiras, em uma rua deserta. Ele estava com vários tiros pelo corpo. 3 celulares que estavam com ele eram roubados. Na hora que a polícia chegou no local, um dos celulares tocou, a polícia atendeu e viu que era o dono do celular que tinha sido roubado momentos antes. Ele foi até o local onde o bandido foi encontrado e logo reconheceu. Foi ele sim que roubou o meu celular, dizia a vítima, dizia o homem que havia sido assaltado pelaquele que estava morto lá no chão. Era um assaltante. No resumo da ópera, foi o pistoleiro fantasma, foi o pistoleiro misterioso que mandou desta para pior mais um bandido, e dessa vez o bandido morreu no Parque das Laranjeiras. E o passarinho da morte cantou de novo. O passarinho da morte só canta para bandido. E ontem no Parque das Laranjeiras era o passarinho da morte que estava cantando para mais um bandido que morreu. O passarinho da morte. Teve um que disse: ai, Peregrino, esse passarinho é tão feio, o canto dele. É o passarinho da morte, rapaz. Quem canta bonito é Bem-TV, é o Irapuru. O passarinho da morte canta feio e rouco assim mesmo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Paulo Guerra ia esquecendo de dizer. Ontem, uma correria, um tumulto, spray de pimenta,
gente presa, armas apreendidas, tudo naquela área do Largo de São Sebastião. Um show surpresa da cantora Marília Mendonça levou uma verdadeira multidão para o Largo de São Sebastião, mas só que lá houve uma confusão, um tumulto generalizado, gente correndo para tudo quanto foi lado, e bem na hora que ela estava cantando, amante nunca vai ter lá, amante nunca vai ter, vai casar, sei lá, uma coisa assim, e daí Paulo Guerra começou a confusão, bem na hora da música Amante da cantora Marília Mendonça. A confusão foi generalizada. É contigo, Paulo Guerra. R$58,57. O próximo concurso de número 2150 será no sábado. O prêmio está acumulado em 275 milhões. Repetindo os números da Mega Sena: 21, 23, 37, 44, 46 e 48. 6 horas e 36 minutos. Esportes. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 voltará a ser realizado no Rio de Janeiro. Em evento realizado junto ao governador Wilson Witzel e o prefeito Marcelo Crivella, ele declarou ainda que a meta é levar o Grande Prêmio, que atualmente acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para a capital carioca ainda em 2020. Nesta quarta-feira, no Johan Cruyff Arena, o Tottenham fez história e avançou à final da Liga dos Campeões. O Spurs venceu o Ajax por 3-2 em uma virada épica e conseguiram chegar até a grande decisão no dia 1º de junho em Madrid, às 16 horas, no estádio Wanda Metropolitano. Quem brilhou pelo lado dos ingleses foi o brasileiro Lucas. Com 3 gols e participação decisiva na partida, o atacante foi peça fundamental para o time comandado por Maurício Pochettino avançar. Mesmo com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, o Flamengo segurou o empate em 0-0 com o Peñarol do Uruguai e conquistou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Com o resultado obtido em Montevidéu nesta quarta-feira, os rubro-negros terminaram o grupo D na liderança com 10 pontos. Já os uruguaios com a mesma pontuação estão fora da competição. Com o Marideiro do Equador venceu por 4-0 São José da Bolívia em Quito, os equatorianos conquistaram a segunda vaga do grupo pelos critérios de desempate. O Peñarol vai ter que se contentar em disputar a Sul-Americana. Outros clubes brasileiros se classificaram para as oitavas de final da Libertadores. O Grêmio derrotou a Universidade Católica por 2-1. O Palmeiras, que fez 1-0 no São Lourenço. O Cruzeiro perdeu a liderança geral da primeira fase da Copa Libertadores para o Palmeiras. Ontem à noite, jogando no Mineirão, o time misto escalado pelo técnico Mano Menezes sofreu um gol no final e acabou derrotado por 2-1 pelo Emelec. Hoje, pela Libertadores, tem às 21h30 Boca Juniors e Atlético Paranaense. Ainda Roger Wilstermann e Tolima. Olímpia, Sporting Cristal. Godoy Cruz e Universidade Concepción. Últimas notícias. Bolsa de Valores. O Ibovespa subiu 1,28% aos 95.596 pontos. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu ontem manter a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 6,5% ao ano. Essa é a 9ª vez seguida que a taxa Selic é mantida neste patamar, o menor da série histórica. A manutenção do percentual já era esperada pelo mercado financeiro. O saldo de entrada e saída de dólares do país ficou negativo pelo segundo mês seguido. Em abril, as saídas superaram as entradas em 1,625 bilhão de dólares, informou o Banco Central. Em março, o saldo negativo ficou em 4,237 bilhões de dólares. O Brasil pode produzir tecnologia para carros híbridos nos próximos anos, dizem Autopeças. Empresas esperam volume maior para iniciar fabricação em solo nacional. Responsável por ajudar no consumo de combustível, Start-Stop é outro componente que está sendo nacionalizado. A Petrobras estimou economizar 4,08 bilhões de reais até 2023 com o programa de demissão voluntária aprovado pelo Conselho de Administração em abril deste ano e que está com inscrições abertas. Para a realização do programa, a empresa prevê o gasto de 1,1 bilhão de reais. O Ministério da Saúde publicou hoje portaria que amplia o horário de atendimento de unidades básicas de saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, as opções de carga horária semanal a serem disponibilizadas aos chamados postos de saúde são 40 horas, esquema atual 60 horas e 75 horas. Atualmente a maioria das unidades funciona até às 17 horas. Com a mudança, elas poderão atender até às 22 horas. Ainda segundo o ministro, a partir da publicação da portaria, prefeitos e secretários municipais de saúde terão de se organizar para definir qual a carga horária a ser adotada em cada unidade básica de saúde do respectivo município. 6 horas e 44 minutos.
Câmara aprova projeto que prorroga benefícios fiscais para igrejas e instituições beneficentes. Texto foi aprovado por 382 votos a 6 e prevê isenção de pagamento do ICMS por mais 15 anos. Projeto segue para o Senado e não diz quanto o poder público deixará de arrecadar. A STJ publica decisão que reduziu penas de Lula e abre prazo para a apresentação de recurso. Defesa do ex-presidente pode apresentar embargos de declaração para esclarecer decisão e até pedir nova redução de pena. Depois disso, o caso deve ser encerrado no STJ e seguir para o STF. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que é inconstitucional proibir a atuação dos motoristas particulares dos aplicativos Uber, Cabify e 99. Por unanimidade, com base no princípio constitucional da livre concorrência, a Corte decidiu que os municípios podem fiscalizar o serviço, mas não podem proibir a circulação ou estabelecer medidas para restringir a atuação. A decisão da Corte também poderá acabar com a guerra jurídica de liminares que autorizaram e proibiram a circulação dos motoristas em várias cidades do país. E está na pauta do Supremo Tribunal Federal a conclusão de julgamento sobre a concessão de indulto de Natal a presos. A maioria na Corte para fixar que o benefício é um ato do presidente da República e não cabe intervenção do Judiciário. Com isso, o STF deve considerar válido o ato do ex-presidente Michel Temer, que aplicou regras mais brandas para o perdão dos chamados crimes do colarinho branco. A comissão do Congresso que analisa a reforma administrativa tenta votar hoje pela terceira vez o relatório sobre o tema do senador Fernando Bezerra. A medida provisória publicada em janeiro alterou a estrutura do governo e reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. A MP está em vigor desde então, mas precisa ser confirmada pelo Congresso até 3 de junho para não perder a validade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ouvido ontem na Comissão Especial da Câmara que analisa as mudanças na aposentadoria. Segundo o ministro, a velha Previdência é um regime condenado à falência. Guedes estava acompanhado do secretário de Previdência, Rogério Marinho, que apresentou aos deputados dados que revelam que a expectativa de vida após os 65 anos é semelhante em todas as regiões do país. Com a mudança do voto do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, nesta quarta-feira, o plenário da Corte decidiu, por maioria, 6 votos a 5, estender a possibilidade de imunidade de prisão a deputados estaduais. Segundo a decisão, as assembleias estaduais podem reverter ordem de prisão dada pelo Judiciário contra parlamentares estaduais. Com isso, deputados estaduais seguirão a mesma regra prevista na Constituição para deputados federais e senadores. Só poderão ser presos em flagrante e em caso de crimes inafiançáveis como estupro e tortura. Como o Jornal da Manhã já informou, a Polícia Civil do Distrito Federal deu início na manhã de hoje a uma mega operação em 8 estados e no próprio Distrito Federal para prender os suspeitos de desviar quase 30 milhões do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. Ao todo, a investigação cumpre 17 mandados de prisão temporária e 28 de busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no DF. O ex-presidente Michel Temer afirmou que irá se apresentar hoje à Justiça. Ontem, a primeira turma do TF2 cassou o habeas corpus do MDBista e do seu amigo Coronel Lima e determinou que os dois voltem à prisão. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Temer chamou a decisão de equivocada sob o foco jurídico e disse que vai recorrer. Já falei com o advogado, ele apresentará um habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, vou defender os meus direitos até o fim, afirmou o ex-presidente. Relatores da ONU solicitaram autorização para fazer uma missão ao Brasil para investigar as execuções sumárias e a atuação das milícias. Documentos oficiais revelam que os pedidos já foram apresentados em 2018. Mas até agora o Brasil não deu sinal verde para a realização dessas missões. O Brasil mantém uma política de portas abertas aos relatores da ONU, mas condiciona as missões a um acordo sobre datas, uma forma encontrada pelo governo para administrar as eventuais visitas. O presidente autoproclamado da Venezuela, Juan Guaidó, negou em entrevista exclusiva ontem à noite que a oposição a Nicolás Maduro esteja dividida e reforçou que os militares estão descontentes com a situação do país. Na terça-feira da semana passada, Guaidó convocou a população às ruas e disse que havia conseguido o apoio de integrantes das Forças Armadas para pôr fim ao que chamou de usurpação na Venezuela. Segundo ele, era o início da fase final da chamada Operação Liberdade. Nos protestos daquele dia, 5 pessoas morreram e 239 ficaram feridas. Nicolás
Nicolás Maduro expulsou 56 militares acusados de envolvimento no Levante. Um deles é Manuel Figueira, ex-chefe do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, organismo responsável por vigiar Leopoldo Lopes, também opositor. Ontem à noite, o Serviço Bolivariano de Inteligência prendeu o vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, número 2, Juan Guaidó, no parlamento, é acusado de traição à pátria. E a União Europeia pediu hoje libertação imediata do braço direito do opositor venezuelano Juan Guaidó, Edgar Zambrano, detido pelo Serviço de Inteligência do governo do presidente Maduro. A detenção do vice-presidente da Assembleia Nacional, Edgar Zambrano, pela Polícia Secreta venezuelana constitui outra flagrante violação da Constituição do país, denunciou a porta-voz de Relações Exteriores da União Europeia, Madia Kocijancic, em um comunicado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, notificou nesta quarta-feira o Congresso norte-americano de que pretende designar o Brasil um aliado prioritário extra-OTAN. Estou tomando essa medida para reconhecer o recente comprometimento do Brasil em aumentar a cooperação militar com os Estados Unidos e em reconhecimento do nosso próprio interesse nacional em intensificar nossa coordenação militar com o Brasil, disse Trump em comunicado. Trump já havia informado que tinha intenção de colocar o Brasil como um aliado preferencial extra-OTAN durante a reunião com o presidente brasileiro Jair Bolsonaro em Washington. Na ocasião, o norte-americano também disse que pretendia colocar o Brasil como membro efetivo da aliança militar. Entretanto, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, negou que isso seja possível. Caso a declaração se confirme, o Brasil entra no rol de países como Israel, Austrália e Argentina, o único sul-americano a integrar a lista. A Coreia do Norte lançou nesta quinta-feira projéteis de IA que até o momento não foram identificados, anunciou o exército sul-coreano em um comunicado. A Coreia do Norte disparou projéteis não identificados em direção ao leste de Sindohi, na província de Pyongyang do Norte. Afirma em comunicado o comandante do Estado-Maior do Exército sul-coreano. Os lançamentos coincidem com a visita a Seul de um representante dos Estados Unidos para a Coreia do Norte para tentar desbloquear as negociações sobre a crise nuclear norte-coreana. Morreu o embaixador do Brasil no Líbano, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto. Ele e a mulher Vera Lúcia Estrela sofreram um acidente de carro no sul da Itália. A embaixatriz também morreu. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou solidariedade e sentidas condolências aos familiares e amigos do casal. Segundo a imprensa italiana, o casal estava em um táxi que bateu em um caminhão na região de Bari. Além dos brasileiros, o motorista do táxi, Marcelo De Filipes, também morreu. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Michel Temer diz que vai se entregar à justiça voluntariamente nesta quinta-feira. Folha de São Paulo. Decreto da direita porte de arma a políticos e jornalistas. O Estado de São Paulo. Sem reforma não há garantia de que pagamentos serão feitos, diz Guedes. Planalto Central, Correio Brasiliense. Mega Sena acumula e deve pagar 275 milhões no próximo sábado. Valor econômico. Banco Central mantém Selic em 6,5% ao ano. Estado de Minas. Esta ilustre plateia do Legislativo tem aposentadoria média de 28 mil, diz Guedes. Jornal do Comércio no Recife. Ninguém vai cortar recursos da educação por maldade, diz Bolsonaro. Fortaleza Diário do Nordeste. STF derruba liminar que soltou 11 traficantes ligados ao PCC. Porto Alegre, 0 hora. Na Câmara, a equipe de Guedes diz que 15% dos mais ricos concentram 47% da Previdência. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Polo industrial tem queda em março. Em tempo. Temer volta para a cadeia. A crítica. Proibido aplicativos. STF libera apps de transporte no país. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.